Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao espaço virtual do Centro Espírita Irmã Rosa. Meu nome é Cláudia Matos e eu sou colaboradora da casa. O tema desse mês é Espiritismo como Filosofia Prática e as exposições têm como base o livro Roteiro, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição estudada hoje é a de número 5, Os Círculos da Matéria, e será apresentada pelo Tárcio Rodrigues, do Grupo Espírita Leon Denis, de Minas Gerais. Mas antes, vamos ler uma página e fazer nossa prece de harmonização. A página de hoje é do livro Agenda de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e tem como título Construir para si. Cada criatura permanece na estrada que criou para si mesma. A escolha é sempre nossa. Fugir do trabalho de auxílio aos outros sob este ou aquele pretexto é mera desculpa de quantos preferem retardar a melhoria própria. Usa a palavra que abençoa e auxilia. Não reproves ninguém. Deus é amor. Vamos orar? Nos concentrando, elevando nossos pensamentos em gratidão ao nosso Pai pela vida, a Jesus, nosso irmão maior, por seu evangelho de luz, a Mãe Maria por seu colo protetor, a espiritualidade amiga e abnegada do Centro Espírita Irmã Rosa, por estar sempre disposta a nos ajudar, e rogando a todos que tenhamos uma tarde de paz e que os ensinamentos do Mestre Jesus possam tocar nossos corações e mentes, regendo pensamentos e atitudes. Pedimos ainda que nosso irmão Tárcio, que fará uso da palavra, seja sempre iluminado e abençoado. Estejamos com Jesus, agora e sempre. Graças a Deus. Vamos ouvir agora Tárcio Rodrigues. Olá, meus amigos do Centro Espírita Irmã Rosa. Estamos aqui hoje, eu e meu querido amigo Jajá, para fazermos um estudo bem breve, bem rápido, de aproximadamente 30 minutos, sobre o livro Roteiro, capítulo 5. O capítulo foi intitulado Nos Círculos da Matéria. Então, nós faremos aqui uma leitura, faremos alguns comentários, esperamos que isso possa agregar tanto para a gente que tem a gratidão, o agradecimento de ter sido convidado, ter sido chamado para estudar essa doutrina que tanto gostamos, tanto admiramos, e que seja de bom proveito para todos. Né, Jajá? Se quiser fazer seus cumprimentos iniciais. Olá, Tárcio. Olá, amigos do Centro Espírita Irmã Rosa. Estamos aqui nesse desafio de poder refletir em torno dessa mensagem de Emmanuel, que é uma mensagem belíssima. Vamos lá. Que os nossos bons espíritos amigos possam nos inspirar nesse momento. Faremos uma leitura de Emmanuel, né, que já é uma inspiração para a gente sempre, já que estamos aí buscando tudo que ele nos deixou aí pela psicografia de Chico. E esse livro, para mim, é um livro também muito caro, muito especial, porque ele aborda, assim, alguns temas específicos, como neste capítulo do Livro dos Espíritos. Parece que ele aborda com um pouco mais de profundidade, esclarecimento ali, temas bem específicos, né? Como este, Nos Círculos da Matéria, que vai fazer alusão às questões 60 a 67 do Livro dos Espíritos, quando Kardec trata ali, questiona os espíritos sobre seres orgânicos e inorgânicos. Então, começando a leitura, diz Emmanuel: superando as vulgaridades que lhe assinalam a romagem na carne, o espírito reconhece a sua posição de internado nos círculos da matéria, que a seu turno
é simplesmente o conjunto das vidas inferiores, suscetível de ser examinado pela nossa capacidade de apreciação. Em seus múltiplos estados, a matéria é força coagulada dentro de extensas faixas dinâmicas, guardando a entidade mental de tipos diversos em seu longo roteiro evolutivo. Corpos sólidos, líquidos, gasosos, fluidos densos e radiantes, energias sutis, raios de variadas espécies e poderes ocultos tecem a rede em que a nossa consciência se desenvolve na expansão para a imortalidade gloriosa. O homem é um gênio divino em aperfeiçoamento, ou um anjo nascituro no grande império das existências microscópicas, em cujo âmbito é escravo natural das ordenações superiores e legítimo senhor das potências menores. Em torno dele, tudo é movimento, transformação e renovação. No seio multifário da natureza em que se agita, tudo se modifica no embate turbilionário das energias que lhe favorecem a experiência e a ascensão. Embora a ordem dominante nos elementos infra-infinitesimais, tudo aí se desfaz e se refaz incessantemente, oferecendo ao espírito fases importantes de materialização e desmaterialização, dentro de leis sistemáticas que funcionam em igualdade de condições para todos. Mas além dos elementos químicos analisados, entre o hidrogênio e o urânio, que se agrupam no planeta, através de infinitas combinações, jazem as linhas de força do mundo subatômico, gerada pelos potenciais elétricos e magnéticos que presidem a todos os fenômenos da vida. E por trás dessas linhas positivas, neutras ou negativas, que constituem a matéria, verdadeira aglomeração de sistemas solares microscópicos e de nebulosas infinitesimais, permanece o pensamento, que tudo cria, renova e destrói para refazer. A energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Por isso mesmo, somos o que decidimos, possuímos o que desejamos, estamos onde preferimos e encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação conforme imaginamos. A história da criação no livro de Moisés, idealizando o Senhor diante do abismo, simboliza a força da mente perante o cosmo. Faça-se a luz, determinou a divina vontade, e a luz se fez sobre as trevas. Por nossa vez, cada dia, proclamamos com as nossas ideias, atitudes, palavras e atos, faça-se o destino, e a vida nos traça aquilo que dela reclamamos. Os acontecimentos obedecem às nossas intenções e provocações manifestas ou ocultas. Encontraremos o que merecemos, porque merecemos o que buscamos. A existência, pois, para nós, em qualquer parte, será invariavelmente segundo pensamos. Bom, então aqui nós observamos de imediato, eu já percebo pela transição que o texto de Emmanuel faz, Emmanuel fazendo aquilo que Kardec fez no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz assim que quando tivermos dúvida, quando pensarmos no que estudar sobre o Cristo, então nós temos vários aspectos do estudo do Evangelho, da Boa Nova, de como abordar esse tema, o Cristo, né?
em si. E aí Kardec diz que se todos os temas eles têm as suas controvérsias, as suas divergências, o único ali que parece ser, como nós sempre dizemos, né, dizemos já, que converge, que agrega, é o aspecto moral. Porque quando tivermos dúvidas sobre o que falar do Cristo, o que comentar dele, do Evangelho, façamos lembrança da parte moral, daquela que diz respeito às condutas, aos pensamentos, à forma de agir, aos exemplos que o Cristo nos deixou. E aí Emmanuel começa abordando sobre um tema completamente material, orgânico, né? Fisiológico, que são essas questões 60 a 67, que vão tratar ali sobre o fluido vital, os princípios orgânicos, a vitalidade, na questão 67. Mas ele faz essa transição dizendo que toda essa conjunção, toda essa organização material, ela respeita algo que está, diremos, acima, né? Algo que vem antes, algo que é superior a ela, que é a questão moral, ou questão espiritual. Quando dizemos de espiritual, as leis que regem o mundo espiritual são as leis morais. Então, há uma ascendência. E aí Emmanuel vai fazer essa transição, já para compreendermos, né, a forma dele, porque é muito comum ele abordar dessa forma. Ele pegar uma coisa que talvez as pessoas diriam assim, né? Não é possível que ele vai levar isso para algum significado, algum simbolismo moral. E aí ele sai lá da química, lá dos elementos químicos da organização da matéria e chega em Moisés, com a Gênesis, com o Gênesis em si. Então é interessante porque é muito comum dele fazer isso, e aqui nós já percebemos assim, que ele quer dizer das balizas do mundo orgânico, dessa transição que fazemos sempre entre encarnados e desencarnados, mundo espiritual e mundo material, para compreendermos o porquê dessa reencarnação, para entendermos de porquê que o espírito tem de se agregar à matéria, porquê que ele tem que experimentar esse contato ali, essa manipulação do fluido, mais específico, o fluido vital. Porquê que às vezes o homem, por exemplo, né, já trazendo uma problemática, ele tem de enfrentar uma encarnação com grandes dificuldades orgânicas, grandes limitações corporais, para que através desses obstáculos ele consiga ajuntar mais força de vontade, né? A vontade potência mestra, que dizia Denis, a força interna, espiritual mesmo, o fluido vital. E nesse exercício ali, em vida mesmo, através dos óbices, dos obstáculos materiais, orgânicos, ele ir aprendendo ali a se superar, a ir tendo mais vida, como disse Jesus, vida em abundância, através desse contato entre o agente, que é o princípio espiritual, que é o espírito, e a matéria, no elo ali, que resulta na vida em si, no fluido vital, e ele ir aprendendo a produzir mais vida. Então é interessante porque Emmanuel já faz essa junção, né, já, que para explicar bem para a gente do que o texto tá tratando, tanto nos aspectos materiais quanto nos aspectos morais. Pois é, Tássio. E a gente, quando começa a estudar a doutrina espírita, e a gente começa a entender um pouco melhor essa questão da criação e de como Deus vai proporcionando aos seres que ele cria, com muito carinho, com muito amor, todo um caminho de progresso, né? Ou seja, não existe nenhum ser abandonado pela divindade. E ele escolheu que para o caminho da evolução espiritual, seus filhos precisavam
passar pelas faixas da matéria e pelos processos das vivências, até chegar à fase do homem, chegar à fase dos círculos e dos ciclos reencarnatórios. Mas é tão interessante isso, porque a gente fica meio assim parado, pensando, faz aquela divisão, né? O que é espírito, o que é matéria, quando na realidade, em algumas fases da nossa existência, principalmente as iniciais, a gente nem tem como separar. É como se você quisesse dizer assim, ó, tira aí agora o leite do café que você misturou, né? Mas você não consegue ali naquele momento. Até porque a matéria, ela acaba proporcionando um estímulo ao desenvolvimento do espírito. E o espírito acaba aperfeiçoando a matéria. E existe um tal ordenamento e uma tal lógica que nos escapa, que isso se dá em torno de nós de uma forma que a gente não consegue perceber, que cada movimento que eu faço, cada movimento que qualquer outro ser faça, tem ação e reflete no movimento do outro. Isso é que é uma coisa muito interessante. E aqui tem um parágrafo que, quando Emmanuel traz isso, eu fiquei assim, nossa, olha só que coisa legal. O homem é um gênio divino em aperfeiçoamento, ou um anjo nascituro. Nossa, isso é uma coisa tão interessante, porque com a doutrina espírita a gente não só entende a questão da lei da reencarnação, das vidas sucessivas, mas que essas vidas se encadeiam num processo de evolução contínua. Então, isso é uma coisa que a gente precisa observar sempre. Não existe uma vida que se passou que seja completamente que não tenha nenhuma relação com a vida que se sucede. Tudo tem um encadeamento, um aperfeiçoamento, uma evolução. E aí ele continua nesse parágrafo dizendo uma coisa muito legal, né? Porque aqui eu até me lembrei, né, daquela questão 540 do Livro dos Espíritos, que aí vai falar que do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia nessa ordem geral da evolução, né? Então é a recomendação, pergunta 540 do Livro dos Espíritos. Mas aí ele prossegue dizendo, eu vou reler então, o homem é um gênio divino em aperfeiçoamento, um anjo nascituro, no grande império das existências microscópicas, em cujo âmbito é escravo natural das ordenações superiores, ou seja, nós, mesmo que queiramos ser de vez em quando rebeldes, nós somos esses seres que somos escravos de forma natural das ordenações superiores. Nós não conseguimos escapar às ordenações superiores. Por mais que a gente queira, como eu falei, por mais que a gente queira se rebelar contra elas. Mas olha só que legal. Mas nós somos também o quê? Legítimo senhor das potências menores. Nessa caminhada, sempre vai ter uma quantidade de espíritos que estão um pouco atrás de nós, nesse processo evolutivo, como da mesma forma, à frente seguem uma imensidade de espíritos que têm conquistas maiores do que as nossas. E o que nos cabe nesse processo todo é seguir a lei de solidariedade. Ou seja, a gente tem meio que como dever o auxílio àqueles que estão atrás, da mesma forma que os que prosseguem adiante sempre buscam nos auxiliar também. Então isso é muito interessante. E eu vou resgatar também aqui uma coisa interessante, que quando eu li isso aqui, esse texto de Emmanuel,
por incrível que possa parecer, eu me lembrei de Leon Denis. Por quê? Porque ele está falando aqui de vida material e vida espiritual. E esse progresso se dá nesses dois mundos, né? A gente lembra agora, outra recomendação, do livro Evolução em Dois Mundos, que traz para a gente, de forma riquíssima também, todo esse processo de encadeamento nessa romagem evolutiva que o espírito faz, né? Mas quando a gente está confundindo um pouco espírito e matéria, e às vezes a gente nem sabe, em determinado momento, quem foi que deu um impulso, se foi o espírito na matéria, ou se foi a matéria que reagiu, trazendo para nós, espíritos, um impulso, e fica esse vai e vem desses estímulos, ou seja, movimento constante que nos fazem crescer. Leon Denis, lá no Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 3 da primeira parte, onde ele trata da natureza do ser, ele traz uma frase assim, tá solta aqui, tá, meus amigos? De propósito, para vocês procurarem ler esse capítulo, ou ler o livro todo, O Problema do Ser e do Destino e da Dor. Que ele diz assim, lá num trecho, quando ele está fazendo uma reflexão sobre a natureza do ser. O que nós somos? Só matéria? Temos uma alma? Não temos? Como é que funciona isso, né? E aí, depois dele fazer uma bela defesa de que nós somos sim espírito, né? Que a gente usa o corpo material para o nosso progresso, mas que quem conduz todo o processo é o espírito, aí ele fala assim para a gente, ó, o homem é, pois, ao mesmo tempo, espírito e matéria, alma e corpo. Mas talvez, olha só isso, ó, espírito e matéria sejam apenas palavras que exprimem de modo imperfeito as duas formas da vida eterna, que dorme na matéria bruta, desperta na matéria orgânica, se ativa, desabrocha e se eleva no espírito. Então, é de tal forma vinculado nessa fase em que nós vivemos, né? nessa fase dos ciclos reencarnatórios, o contato entre espírito e matéria, que chega a ter momentos em que a gente confunde isso tudo e acha até, de uma forma bem soberba, que nem existe espírito, que só existe matéria. E que nós somos apenas resultado de algumas combinações químicas aqui e ali. Abençoada seja a doutrina espírita. Abençoado esses espíritos da codificação. Abençoado o nosso querido Allan Kardec. Abençoado todos esses grandes mestres que nos trazem tantas informações e que refletem conosco sobre essa vida, né, estuante na qual estamos inseridos, para que a gente possa entender um pouco mais. Então, agradecimento aqui ao nosso querido Emmanuel, que faz essas reflexões brilhantíssimas, e ao nosso querido Leon Denis, a quem a gente puxou agora também esse pequeno texto. Tássio, por enquanto é isso. Depois a gente fala mais um pouquinho. E eu queria puxar agora a questão 67A. Na verdade, assim, refazer uma leitura aqui do segundo parágrafo, que Emmanuel diz assim, ó, em seus múltiplos estados, a matéria é força coagulada dentro de extensas faixas dinâmicas, guardando a entidade mental de tipos diversos em seu longo roteiro evolutivo. Isso aqui lembra muito isso que você disse já, desse escalonamento, né, dessa escala espírita, dessa evolução em fileiras, e a compreensão de que há faixas infinitas nessa dinâmica universal que Emmanuel explica para a gente, de evolução, de roteiro evolutivo, onde nós percebemos que essa força, ela vai aumentando, ela está disposta em gradações. E aí a matéria sendo a força coagulada, densa, e aqui eu vou usar até um termo que é mais
mais para fazer alusão à ideia do que pretendendo dar um significado para a matéria, né? A matéria, enquanto força coagulada, ela possui esse caráter de imobilidade, né? Porque percebemos que a evolução encarnados no meio material da crosta planetária, da Terra em si, essa faixa que nós estamos inseridos aqui agora, ela tem essa característica de ser arrastada, né? Ser lenta, de ter esses grandes empeços da matéria, as grandes dificuldades, e aí um termo que tanto Emmanuel quanto Humberto de Campos usam algumas vezes, e que explica essa ideia, né? Eles falam assim, do homem chumbado ao solo. É uma figura de linguagem para a gente entender qual a dinâmica, qual a faixa de evolução que nós estamos. É a de muita imobilidade. E aí tem um termo que André Luiz usa no livro Libertação, quando eles estão ali, aquele grupo, são 3, né? Um instrutor, um André e mais um companheiro, e aí eles vão entrar na Cidade Sombria, e aí eles, para se disfarçar ali, né? Eles têm de se imantar, né? Eles têm de se vincular ali àquela faixa vibracional e agregar aqueles fluidos pesados. E aí André Luiz vai retratando que aquela mudança, porque ele tem o perispírito dele, mais sutil do que aquela faixa da Cidade Sombria. E quando ele vai se imantando desses fluidos pesados, ele diz que a sensação era quase que como reencarnar. Encarnar de novo aqui na Terra. E que a forma como o corpo dele estava disposto ali, naquela faixa vibracional, era como se ele estivesse vestindo um escafandro. Aquela roupa, né, de mergulhador. Até as roupas de astronauta também pareciam, né, assim, bem lentas, né? A gente vê aqueles primeiros homens caminhando na Lua, a gente tem uma ideia do que é isso, né? Tanto na água quanto na Lua, ele anda devagarinho, aquele corpo grandão, pesado, as dificuldades de locomoção. E aí a gente vai percebendo, e uma coisa que está implícita, assim, na literatura espírita, é de que o homem encarnado na Terra, nós, nessa faixa evolutiva de humanidade, nós estamos encarnados justamente nesse escafandro, com tantas limitações, para não nos prejudicarmos e não prejudicarmos o próximo. Porque em vários momentos a gente percebe nos livros espíritas que quando um espírito desencarna, nem precisa ser dos mais evoluídos, mas ele automaticamente já tem inúmeras possibilidades que ele não tem encarnado. Então ele consegue projetar objetos, o pensamento dele extravasa do corpo, ele consegue transmitir o pensamento entre espíritos. Ele consegue, no Libertação a gente observa isso também, a força plasticizante do perispírito. Então o perispírito se transforma, que dá origem àqueles fenômenos antigos, lá de Nabucodonosor, da licantropia, e tantos outros fenômenos em que o espírito se vê com feições animalescas, né? Então nós percebemos que o espírito tem, com o seu pensamento e a sua força de vontade, a capacidade de manipulação dos fluidos, manipulação fluídica. Mas encarnado não. Para experimentar essas profundas limitações e também valorizar, né, por assim dizer, as grandes capacidades que ele tem e como seria se ele não as tivesse. Porque se lá no mundo espiritual, vamos dar um exemplo aqui, eu lembro que tem uma mensagem que Emmanuel conta da desencarnação dele, a última como padre, e aí ele vai dizer que havia um crucifixo, né, um colar, né, que ele carregava,
e aquilo era um símbolo, um objeto muito caro para ele, e aí imediatamente ele observa assim na mesa do lado, como se fosse um criado ao lado da cama, e aí com a lembrança ele consegue materializar aquilo. Mas na Terra, encarnados, como nós materializamos um objeto? Temos de extrair a matéria-prima, passar por um processo fabril ali na fábrica, aquilo ir sendo aprimorado, trabalhado, até chegar no produto final que nós imaginamos. Então, é interessante porque, e aí agora fazendo uma comparação assim, que à primeira vista talvez pode não parecer tão, não sei, tão óbvio, mas na questão 67A, Kardec traz uma explicação, ele começa perguntando sobre fluido vital na questão 60, e aí ele e os espíritos vão entabulando raciocínios que o levam a questionar sobre a vitalidade, esse ajuntamento de vida, e que colocamos aqui dentro da comparação como ajuntamento de força de vontade, esse ajuntamento do pensamento, o pensamento se fortalecendo. Se os espíritos são criados simples e ignorantes, eles vão aos poucos ganhando essa capacidade de complexidade, de plural, né, de mais conhecimento, mais sentimentos, e também vão expandindo nessa capacidade de materializar, de projetar o pensamento. E aí Kardec vai dizer assim que o princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Isso é importante porque é ele que dá o movimento. É como se fosse o combustível, a eletricidade, o aparelho ligado na tomada. E aí é até interessante, já, porque quando Emmanuel vai falar sobre eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, ele comenta em dois momentos sobre essa fala de Jesus. E aí num deles ele diz assim, vou até buscar aqui para a gente, em que o capítulo está intitulado Posses Divinas. Aí ele fala assim, não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares, veio ligar-nos a lâmpada do coração, a usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Então nós somos como se fossem esses aparelhos elétricos, ligados ali na tomada, e o fluido vital é essa energia manipulada pelo pensamento, pelo agente, que é o espírito. E aí, por isso que Kardec continua explicando, dizendo que, ao mesmo tempo em que o agente vital dá impulsão aos órgãos, essa ação, essa interação, entretém e desenvolve a atividade daquele agente, do espírito, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Então, o que ele está querendo dizer? Dessa interação, dessa união entre espírito e corpo. Porque o corpo, ele é uma limitação, mas essa limitação que condiciona o agente, o espírito, a ajuntar mais fluido vital, mais força. E aí, de que forma que ele ajunta? Inúmeras formas, né? Dentro de todos os contextos, nós poderemos aplicar essa lógica. Então, vamos, por exemplo, uma lembrança bem rápida. O espírito Jerônimo Mendonça encarna, acredito que ele era até saudável no começo da vida, e aí, de repente, começa a ter aquelas limitações, fica acamado, profundas limitações, passa momentos de crise, né, como nós ouvimos aquelas histórias do contato que ele teve com Chico, em determinadas ocasiões em que ele encontrava-se em crise, e de repente aceita aquela condição sem murmurar, como dizem os espíritos, né? E começa a juntar vida para que ele, e aí é interessante porque lá do Boa Nova,
capítulo Lição a Nicodemos, Jesus traz esse conceito expresso numa mensagem só, que ele diz assim: cada espírito carrega em si o céu ou o inferno, que construiu para si mesmo. E aí a matéria impunha a Jerônimo Mendonça óbices extremos que, em tese, produziriam o inferno. Mas o céu daquele espírito, ou melhor, a força daquele espírito, é tão grande que ele vai ajuntando vida e consegue superar essa condição material. E sai dessa encarnação ainda maior, ainda mais aperfeiçoado, ainda mais forte, com mais vida. E isso ocorre o tempo todo na nossa vida. Dia a dia nós enfrentamos. Começamos, às vezes, tem dia que a gente já acorda cansado, né, já. Tem dia que a gente já acorda pensando assim, parece que eu vou ter que voltar a dormir, né, já. Mas a gente já percebe que mesmo naqueles dias que a gente acorda muito animado, cheio de vida, aí a gente vai fazendo as atividades, o trabalho, o estudo, os compromissos. No final do dia, o que acontece? A gente já está extremamente cansado. E aí, se alguma tarefa demanda muito de nós, nós temos que fazer um imenso esforço para desenvolvê-la. Mais esforço do que no começo da jornada, no começo do dia. Porque no final, a bateria, né? A bateria daquele dia, ela já está descarregando. A gente já precisa descansar, dormir para recarregá-la. Só que a cada dia, nós vamos percebendo que temos mais capacidades, mais vidas. E aí, para resumir mesmo o raciocínio, é como se fosse uma academia mesmo, né? Uma musculação. Todo dia a gente está fazendo novos exercícios, aprendendo a juntar mais vida, mais força de vontade, para encarar esses desafios. E mesmo se eles vão, ao longo da vida, aumentando, nós também vamos nos tornando mais fortes, mais inteligentes, com mais capacidade de lidar com esses desafios. Essa é a jornada. A jornada, ela é ascendente, né? Ela é progressiva. E quanto mais... E aí, para encerrar com a frase do Paulo, que é sobre tribulações, né? Em Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3, quando ele diz aquela frase que é emblemática, né? Sabendo que a tribulação produz fortaleza. E é isso, né? É isso que é aquela prova de fogo, né, já. Quanto mais dificuldades, e a gente sabe que há um cálculo precioso também, né? Em que cada espírito tem as suas capacidades. E aí nós vamos percebendo, né? Que em determinados momentos a vida também se expande, às vezes ela se retrai, às vezes temos facilidades, às vezes dificuldades, tudo nessa dinâmica para que vamos aprendendo a juntar essa vida, que começa ali, como no texto de Emmanuel, uma vida orgânica, fisiológica, mas que, na verdade, é a nossa capacidade de força de vontade, de boas escolhas, de ir juntando vida e vida em abundância. É isso, né? Falei demais já. Não, mas você falou bem. E até o final dessa mensagem de Emmanuel, no livro Roteiro, ele vai trazer para nós essa possibilidade que todos temos de criação mental, né? E foi muito interessante você trazer o exemplo do Jerônimo Mendonça, porque ilustra bem uma conclusão aqui a que a gente pode chegar. Porque Emmanuel está trazendo que nós, utilizando-nos dessa energia mental, a gente tem poder de fazer um monte de coisa, né? E aí ele diz que somos o que decidimos, possuímos o que desejamos, estamos onde preferimos e encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação conforme imaginamos. Mas ele diz uma coisa aqui que é interessante.
ele diz que, na realidade, esses acontecimentos obedecem às nossas intenções e provocações manifestas ou ocultas. Então, tem vezes que a gente nem se dá conta de que estamos trabalhando energias que vão fazer do nosso futuro uma realidade feliz ou infeliz. Veja, mas nós temos poder, não temos? Ele depois não diz assim para fechar? Olha, encontraremos o que merecemos, porque merecemos o que buscamos. A existência, pois, para nós, em qualquer parte, será invariavelmente segundo pensamos. Aí a gente chega num momento atual, com o conhecimento que a gente tem, com as informações que a gente tem, e diz assim: ah, é assim mesmo. Eu agora vou usar o meu pensamento para só materializar coisa boa ao meu redor. Minha vida, a partir de agora, vai ser uma maravilha. Só que a gente confunde o quê? A gente confunde uma experiência de maravilha ou de felicidade espiritual, como foi a plasmada por Jerônimo Mendonça, com uma vida de maravilhas e de coisas boas somente sob o ponto de vista material. E fica querendo faltou até aqui a palavra, mas imprimir é isso. Fica querendo imprimir algo em torno de nós que se traduza num bem-estar puramente material, quando na realidade o que é importante é o quê? Primeiro o reino de Deus e sua justiça. Depois tudo mais nos será acrescentado. Ou seja, a felicidade não é deste mundo. A felicidade é a felicidade do espírito. E ele estará bem em qualquer circunstância material que, em um primeiro momento, numa primeira avaliação, eu poderia considerar completamente desfavorável. Né? Então a gente vê como essas grandes almas, mesmo depois de sentirem grandes dificuldades sob o ponto de vista material, elas conseguem superar isso tudo e trazer para nós exemplos assim que nos deixam assim impressionados, né? Que fazem até com que a gente se emocione. Então, veja, criação mental nós somos capazes sim de fazer, mas a gente também não pode se esquecer que temos um legado, né? O que a gente já criou aí no passado e que traz para nós como consequências de hoje em dia? Então, vamos esquecer o passado? Vamos pensar daqui para frente? Então, vamos usar essa nossa potencialidade mental para criar coisas boas a partir de agora? Esse eu acho que é um grande desafio que a gente tem daqui para frente. Bom, já, então, agora eu já vou passar para a nossa prece, e eu até encontrei uma prece aqui que ela está um pouco relacionada com isso que a gente falou de força de vontade, de saber entender, né, os desígnios divinos, as intercorrências da nossa vida, as limitações, as dificuldades. Ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, e com ela eu gostaria de encerrar o nosso estudo. Ela diz respeito, está naquela coletânea de preces, e diz respeito a ato de submissão e de resignação. Porque quando dizemos de vida, né, de ajuntamento de mais vida, de entender a dor, de entender as dificuldades, um dos grandes valores que nos alimentam, que nos fazem prosseguir, ter esperança, boas perspectivas, é a resignação, né? Essa fortaleza que dizia Paulo. E aí, então, façamos agora essa prece que Kardec nos deixou. A ti dirijo o meu olhar, ó Eterno, e me senti fortalecido
és a minha força, não me abandones, ó meu Deus. Sinto-me esmagado sob o peso das minhas iniquidades. Ajuda-me, conheces a fraqueza da minha carne, não desvies de mim o teu olhar. Ardente sede me devora, faze brotar a fonte da água viva onde eu me dê sedente. Que a minha boca só se abra para te entoar louvores e não para soltar queixas nas aflições da minha vida. Sou fraco, Senhor, mas o teu amor me sustentará. Ó Eterno, só tu és grande, só tu és o fim e o objetivo da minha vida. Bendito seja o teu nome, se me fazes sofrer, porque és o Senhor e eu, o servo infiel. Curvarei a fronte sem me queixar, porquanto só tu és grande, só tu és a meta. Que assim seja, que esse estudo tenha sido de proveito para todos nós, que possamos sempre revisitar nessas páginas de Emmanuel que nos alimentam, nos dão força e principalmente nos dão esclarecimento. Então, fica aqui meu agradecimento, já meu agradecimento a você também por ter aceitado dividir aí esse estudo, essas reflexões. Se quiser despedir aí do pessoal, fazer uma consideração final. Só deixar um forte abraço aí para todo mundo e um abraço especial para você, meu amigo Tássio. Fiquem com Deus. Então, tchau, tchau. Até a próxima.